Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. E como vocês estão vendo esse Lula, o Bolsonaro já sinalizaram alguma coisa em relação à economia? Ou vai meio que continuar a mesma coisa? Eu gosto sempre de falar que são riscos conhecidos, né? É, né? Porque o pessoal fala... Ninguém vai inventar nada. Até podem inventar, mas se a gente for pegar o que já aconteceu, é um bom mapa do que a gente tem pela frente. Não quer dizer que é um mapa perfeito, porque política é muito criativo, né? Tem um filho que é criativo, bota na política, porque os caras são hiper criativos lá. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, a gente viu os 4 anos agora. E ele tá fazendo algumas coisas para tentar se reeleger. Fazendo umas coisas, inclusive, que foram criticadas quando a Dilma fez. Exato. A Dilma baixou a conta de luz na canetada, eles querem baixar o combustível mais ou menos nessa pegada, porque sabe que isso afeta a popularidade. Exatamente. Mas o que eu espero é que, no governo Bolsonaro, tenha uma continuação do que a gente viu até agora. Teve uma pandemia no meio do caminho, que também dá uma atrapalhada ali no meio de campo. Mas o que eu espero? A inflação do Brasil mais controlada. Tá. Para um governo do Lula, eu esperaria uma inflação mais alta. É mesmo? Por conta do que ele está falando que vai fazer. Ele quer tirar teto de gastos, ele quer aumentar gasto público. Ele fala que ele vai aumentar imposto sobre os ricos. Mas o rico é quem melhor consegue se esquivar dos impostos, né? Se a gente pensar até no imposto de renda, ele não surgiu para tributar a classe média e o pobre, como é aqui no Brasil hoje. Ele surgiu durante a época das guerras napoleônicas, os ingleses lá, pensando que Napoleão ia dominar toda a Europa. Como é que a gente faz para combater esse homem, que alguns diziam que era o sopro de vida mais poderoso que já passou pela Terra? Esse era um rival político dele falando, Chateaubriand. E aí os ingleses falaram, olha, vamos criar um imposto só sobre os ricos, temporário e de apenas 10%. Quem teve essa ideia foi o primeiro-ministro, Sir William Pitt, o jovem. E tinha que ser jovem pra fazer essa besteira. Se fosse velho, ele ia saber que ia dar problema depois. Mas eles estavam em guerra. Era uma medida pra não perder a guerra. Claro, claro. Criaram o imposto e realmente foi temporário. Só que depois o temporário voltou. Aí o imposto de renda se espalhou pelo mundo. O que era só pra rico virou pra todo mundo. O que era só 10%... Aqui no Brasil já chegou a ser acima de 60% nos anos 60. Aqui no Brasil foi muito alto. Mais do que 60% pro governo. Em alguns países mais de 70%. E esse imposto que era temporário virou permanente. Ninguém hoje consegue raciocinar e imaginar um futuro onde não tem um imposto de renda. O imposto ele vai estar existindo. Depois que ele é criado, é muito difícil que o governo volte atrás. Até por lei, ele não pode ficar abrindo mão de recursos. Teve um papo uma época de ter um imposto único, né? Sempre volta essa ideia. Sempre tem uma reforma que eles querem fazer para criar um imposto de consumo único, para simplificar. Facilitaria, não facilitaria? Você sabe quanto... Eu não sei como é que seria a proposta, né? Porque na reforma da reforma tributária agora não estava criado isso, esse imposto único. O que se espera de uma reforma tributária é que fique mais simples, mais transparente e que o sistema fique mais justo. E nessa reforma agora que a gente teria, ia continuar complicado, ia continuar opaco, não ia ser simples. E, na verdade, o imposto não ia reduzir em nada, ia aumentar no final das contas. Então seria uma reforma ruim. Antes de falar mais sobre vocês, que vou ainda perguntar, né? Como vocês conheceram e como está até hoje, né? Mas esse lance esse papo, não sei se é teoria da conspiração do reset econômico e tal, a gente corre risco por causa da guerra, de estar tentando achar alguma coisa que seja páreo com dólar. Bom, tem um monte de teorias da conspiração sobre o que vai acontecer no mundo, mas a verdade é que o que é um reset econômico? Já aconteceu várias vezes. Já? Já, porque de tempos em tempos a gente tem a troca da potência mundial, tem a troca da moeda que é utilizada pelo mundo todo. Você tem ciclos econômicos. Os Estados Unidos, eles são a potência atual, antes era a Inglaterra. E antes da Inglaterra você teve os holandeses, e antes os espanhóis. Entendi. E os portugueses já foram uma potência também durante quase 100 anos com as grandes navegações. Então você tem a troca das moedas. E esses sistemas econômicos, eles duram pouco tempo, assim, comparado, né, com a história, não com a nossa vida, pelo seguinte: se você for pensar no dólar, o dólar é uma moeda que ele é utilizado pelo mundo todo. Então, para ele ser utilizado pelo mundo todo, os americanos são os únicos que produzem dólares. Eles têm que ter uma economia deficitária. Eles têm que conseguir, eles consomem, tem que ter, para poder abastecer o mundo de dólares. Porque se os Estados Unidos têm uma economia que não é deficitária, o que acontece?
eles vão exportar muito mais do que importam. Eles ganham dinheiro, eles tiram dinheiro do mundo, tiram dólares. Tá. Se eles são uma economia deficitária, eles criam dólares e compram muita coisa do mundo e exportam menos. O mundo fica com saldo de dólares. Então, dizem, é um dilema da economia, dilema de Triffin, que para essa moeda, o dólar, ser a moeda mundial, os americanos têm que ter uma economia deficitária. Só que se eles forem deficitários por muito tempo, eles vão acabar tendo uma economia pior do que a de outros países. Vão crescer menos no final das contas, vão fazer muita dívida, e uma outra potência vai e acaba assumindo e vai fazer mais ou menos o mesmo caminho, porque quando você tem esse privilégio de ser dono da moeda mundial, é um privilégio que ele é exorbitante. Aqui no Brasil, se a gente cria muitos reais, poxa, tem muito... A gente cria 2 trilhões de reais, por exemplo. Sei. Bolsonaro vai lá e fala, e por bem manda o quê? Agora tem 2 trilhões, toma aí, pessoal. Inflação vai no teto. No começo o pessoal vai aplaudir, fala, esse é o meu presidente, líder, não sei o quê, eu morreria por ele. Só que na hora que todo mundo pega esse dinheiro e começa a querer consumir, todo mundo querendo comprar bicicleta ao mesmo tempo, bicicleta fica mais cara. Arroz ao mesmo tempo, arroz fica mais caro. Tudo vai começar a ficar mais caro. Ah, então vamos comprar de fora. Todo mundo querendo trocar por dólar, o dólar fica mais caro. Então você vai ter essa inflação. Mas os Estados Unidos, quando eles criam 2 trilhões de dólares, eles não estão criando só para os americanos. Tá criando para todo mundo. É para o mundo todo, porque todo mundo valoriza dólar. Até o Talibã, até o Estado Islâmico valorizam o dólar. Agora, se a gente cria 2 trilhões de reais, quem valoriza isso é o brasileiro, o argentino, porque a dele é pior ainda que o real, o paraguaio, o uruguaio, o boliviano. Agora, tenta fazer comércio com um japonês e falar, vou te pagar em real. Ele vai falar, não vai me pagar em nada então, porque eu não faço comércio em real, me paga em dólar. Então, como o dólar ele é muito utilizado pelo mundo todo, eles têm esse privilégio de poder criar muitos dólares e eles continuarem a ser aceitos até certo ponto. Porque depois que eles criam demais, vai começar a ter uma inflação em dólar, aí os preços em dólar começam a variar muito. E sempre que um preço varia muito, fica mais difícil de fazer as compras naquele preço. A unidade de conta, né, que é uma das funções da moeda, ela fica prejudicada. Se a gente for pensar numa moeda, ela tem que ter 3 coisas. A primeira delas, e praticamente nenhuma moeda tem isso hoje, é ser uma reserva de valor. É algo que protege valor ao longo do tempo. O ouro, por exemplo, faz isso muito bem. Se você tem um pedaço de ouro agora e você guarda ele para o futuro, ele vai estar valendo mais no futuro, muito provavelmente. Porque o preço de tudo vai ter aumentado por conta da inflação. O preço do ouro vai ter aumentado junto. O real não é mais reserva de valor, o dólar não é reserva de valor, nenhuma moeda fiduciária é. Mas eles perdem pouco valor, geralmente, com o passar dos anos. O outro ponto é que uma boa moeda tem que ser uma unidade de conta. Você tem que conseguir fazer conta naquela moeda. Na Argentina, por exemplo, os imóveis não são mais negociados em pesos, mas sim em dólares. Porque como todo dia o preço de tudo muda, o pessoal falou, já não quero mais fazer conta em peso para o meu imóvel. E eu nem aceito que você me pague em peso, porque não é mais reserva de valor, não posso guardar aquilo. Eu só quero agora dólares ou moedas fortes. A gente até, pensando em unidade de conta, imagina como que seria o transtorno se todo ano o metro mudasse. A gente usa o metro para fazer conta, né? E aí a gente chega lá e fala, não, agora 1 metro é 1,5 m. Porque teve uma inflação de 5% no metro, entendeu? Aí no outro ano é 1,10 m. Aí daqui a pouco acontece o que acontece hoje em dia. Tu pergunta pro cara, você começou a trabalhar, você ganhava quanto? O cara fala, eu ganhava R$1.000. Aí tu tem que falar, que ano? Porque senão você não sabe quanto que aquilo comprava, mais ou menos. Porque a unidade de conta ela se perde com o tempo. O Bitcoin ainda tem um pouco esse problema com... Porque varia muito. Volátil varia e muito. também porque é difícil ser uma unidade de troca, né? E muita gente não aceita. Tá melhorando, mas enfim. Mas esse é o último ponto. Se o dinheiro ele é uma boa reserva de valor e é bom para fazer conta, né? Você acaba usando ele para mais trocas. Por que o pessoal gosta de usar o dólar no mundo? Porque é mais reserva de valor, porque todo mundo aceita, é um bom meio de troca. E como ele é o meio de troca mundial, ele é reserva de valor mundial também, o pessoal usa o dólar para fazer conta internacional. O barril de petróleo não é cotado em reais ou em pesos, é em dólares. Soja é em dólar, carne é em dólar, gasolina, o preço é em dólar, que é cotado tudo em dólar. O que precisaria acontecer para o dólar deixar de ser essa moeda de referência mundial? Hoje os Estados Unidos eles conseguem colocar o dólar como referência mundial porque eles são a potência dominante do mundo. E China, por exemplo, se... Eles teriam que ser ultrapassados pela China, mas geralmente para isso acontecer vai ter uma guerra no meio. Geralmente o que acontece é uma guerra, porque nenhum país quer abrir mão de ser o dono do dinheiro mundial. Porque vamos pensar, se a China quer gastar mais, tem que fazer dívida, por exemplo, né? Se criar muita moeda, nem todo mundo aceita a moeda chinesa. Os americanos só criam moeda. Vai invadir o Afeganistão, cria 2 trilhões aí. Foi isso que eles fizeram.
E gastaram lá durante 20 anos. Eles têm aquele macete no banco no The Sims, sabe? Que Sei, você cria... Clapaucios. Clapaucios. Como assim, cara? É como se eles Isso tivessem o Clapaucios. Cara, isso é muito maluco, assim, criar do nada $1 trilhão, E sei lá. todo mundo aceitar. E eles criam, como se e fosse todo mundo dinheiro aceita. real. aceitar. E todo mundo aceita. Esse é o ponto. E os chineses, eles são muito espertos também, porque eles viram o que os americanos fizeram e eles estão fazendo coisas parecidas até. Se a gente volta para quando os americanos assumiram a liderança do mundo, a Segunda Guerra Mundial foi o marco disso. A potência dominante eram os ingleses. Na Primeira Guerra já deu uma baqueada. Na Segunda, os americanos falaram: agora a gente lidera o mundo. Toda a Europa destruída. Eles com um parque industrial perfeito, não foi afetado pela guerra. E aí falaram: pois bem, todas as moedas agora têm lastro em dólar e o dólar tem lastro em ouro. Esse era o sistema econômico que foi combinado em 1944, Bretton Woods. Só que além disso, olha o que eles fizeram de interessante. Muita gente sabe que o Plano Marshall ele ajudou a reconstruir a Europa no começo, né? Era aquele caos. Eles chegaram para os europeus, que tava lá aquela divisão, né? Influência americana, influência da União Soviética, e falaram: não, a gente vai ajudar. Tome esse empréstimo aqui em dólares para vocês. E se os europeus fazem uma dívida em dólar, vão precisar de dólar para pagar a dívida, certo? Certo. Então vai ter demanda futura pelo dólar. Eles vão ter que ter dólares com eles. E além disso, eles fizeram um empréstimo. Os europeus falaram: vamos comprar a máquina. De quem vão comprar? Quem tinha era os americanos. Então o dinheiro foi, o dinheiro rapidamente voltou, ainda ficou uma dívida e os caras viraram aliados deles. Cara, que genial. O que a China tá fazendo agora? A mesma coisa. Comprando pra caramba. A China- Compra do mundo inteiro. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Mas nesse plano de emprestar e de fazer comprar de volta da própria China, eles têm uma iniciativa... Qual que é o plano a longo prazo da China? Porque, pô, eles estão se preparando, parece faz tempo, né? Pra... A China, eles têm na cabeça deles que eles são a potência mundial da história. Eles É? acham. Eles só estão voltando para onde eles acreditam que nunca deveriam ter saído. Entendi. Porque... É? Não, a China, eles E são a muito adiantados em muita população, coisa. Eles estão topando, tipo, os sacrifícios. É como se eles trabalhassem mais pra isso. Eles meio Todo que... mundo por um como bem um comum. bloco, Entendi. exato. A gente nunca vai compreender a cabeça do A gente chinês. fez um podcast lá no Fizemos. Sócios de China, onde um dos Os do- convidados o- esteve na China e contou bastante. E ele já Qual veio deles foi? aqui. Foi o Oliver Oliver. Stunkel. Já teve aqui. O Oliver. A gente teve 3 convidados que tiveram na China e 2 que tiveram na Coreia do Norte. Que também é louco. Coreia do Eu não me Norte arrisco na Coreia do Ah, Norte. claro que não! Pra Mas que Eu você vou vai? em Diadema, no máximo, agora Coreia do Norte. Já vou Cê na é Diadema. louco. Já... O cara puxa o meu story e fala: você questionou o nosso supremo líder aqui nesse story, não foi? Cara. Os Ah, eu caras vou ter têm que falar o quê? uma Realmente, ficha. então... né? E aí? Treta. Mas o ponto da China, a China tem uma iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road. Né? Um cinturão, uma estrada, uma nova rota da seda. Qual que é até de certo modo, a genialidade desse plano deles? A China hoje é um país que importa do mundo todo. Certo. O Brasil, por exemplo, nosso principal parceiro comercial hoje é a China. Não é os Estados Unidos, é a China. E aí a China viu o seguinte lá atrás. Falou: cara, a gente importa muito dos americanos, importa muito dos brasileiros, importa muito dos australianos. Minério de ferro, commodities, né, soja, importamos muito deles. Se esses países derem uma guinada ideológica, a gente pode ficar em maus lençóis. E aconteceu isso, né? Trump Claro. nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui. E na Austrália o pessoal também começou a limitar algumas certas transações com a China. Então o que eles pensaram? Tudo que esses países têm de commodity, vários outros países têm. Por exemplo, minério de ferro, tem um monte de minério de ferro na África. Só que na África não tem estrada para a máquina chegar até o minério, não tem estrada para tirar o minério depois e não tem porto para escoar essa produção. Então eles chegaram para vários países africanos e asiáticos e falaram: cara, eu te empresto dinheiro na minha moeda em yuans, você constrói o porto e a estrada usando empresas chinesas. Eu compro de você. Então te dou, você compra de volta de mim. Para exportar a sua produção para mim por um valor mais baixo do que os outros cobram, porque eu tô te emprestando tudo isso. E se você não me pagar, essa infraestrutura passa a ser minha. Então eles estão fazendo isso e já tomaram infraestrutura de certos países. Mas o que eles estão fazendo? Igual os americanos fizeram no Plano Marshall. Toma o dinheiro, volta o dinheiro para mim, que eu tô te dando serviço, e agora você tem uma dívida, e se não pagar, isso aqui é meu. Então, isso que a gente vê de americano entrando em vários países do mundo, nas próximas décadas a gente vai ver chineses interferindo em vários países do mundo porque países não pagaram suas dívidas. Se o país quiser assumir a bronca, né? Claro, Ele claro. pode só entregar a estrutura, ou vai ter um líder do governo lá e falar: não, a gente que vai isso? entrar em guerra, e vai ter guerra. Vai saber, né?